Opa, e aí, tudo jóia? No episódio passado, número 35, você conheceu os primeiros modelos da Dodge lançados no Brasil a partir de 1969. No episódio de hoje, nós vamos continuar essa história conhecendo os novos modelos lançados ainda na fase Chrysler, como o D950, o D400 Diesel, o D750, e aqueles lançados já na fase Volkswagen Caminhões a partir de 1979, incluindo o E13, o E11, o E21 etílicos, e também os novos modelos 6x4, o D1400 e 1400 TD. A Dodge teve o seu período de apogeu aqui no Brasil, de vendas entre 1975 e 1976, depois ela entrou num declínio, até desaparecer por completo no início dos anos 80. Segura aí, que lá vem mais um vídeo no canal. Inaugurando a fase de ampliação do leque de modelos, em novembro de 1974 era apresentado o novo Dodge D950, que trazia como maior novidade a estreia de um novo motor debaixo do capô. Em poucas palavras, o D950 nada mais era que um P900 repotenciado com motor MWM, exibindo o idêntico PBT de 12.700 kg e as mesmas três opções de entre-eixos. O engenho selecionado pela engenharia da Chrysler era o D2256, de 6 cilindros em linha e 5,7 litros, capaz de produzir 138 HP brutos e 41 mkgf de torque máximo. O motor tinha injeção direta Bosch, com bomba injetor em linha, cabeçotes individuais, camisas úmidas substituíveis e conversava com transmissões Clark 280V ou Eaton Fuller 5S33, ambas diretas com 5 marchas sincronizadas de segunda em diante. Durante algum tempo, houve também uma Eaton Fuller 5WU33 não sincronizada. O eixo traseiro era o mesmo da série 900, o afamado Braseixos LC342, vulgo Tincão, de 2 velocidades, sinônimo de robustez e durabilidade. Também iguais aos do P900 eram o sistema de freios pneumático Bendix e os pneus 900x20 na dianteira e 1000x20 na traseira, com rodas raiadas. Digna de nota, a grade dianteira com aplique em preto foi implementada para o ano modelo 1975, na mesma época da introdução do D950. Um catálogo não datado do 950 já exibia, além da dita grade, luzes de posição no teto, novos indicadores de direção e espelhos retrovisores tipo West Coast. Mais tarde, o aplique em preto desapareceria dos Dodge nacionais. Importante ressaltar que não houve a versão a gasolina do D950, nicho atendido pelo D900. Não tardou para o D950 suplantar por larga margem as vendas do P900, impulsionado pelas vantagens do motor MWM, como suas características construtivas e a facilidade de partida, por exemplo. Relatos da época atestavam menor consumo, melhor desempenho e durabilidade que o Perkins do P900. Nesta época, o segmento de 13 toneladas brutas era liderado por larga margem pelo Mercedes L1313, seguido pelos Dodge P900 e D950 na segunda posição, Chevrolet D70 na terceira e por fim os Fiat 130 e Ford 750. A dieselização da frota nacional de caminhões leves e médios caminhava a passos largos naqueles tempos de combustíveis cada dia mais caros, motivando a Chrysler a desenvolver uma versão diesel de seu leve D400, lançada em junho de 1976. Afinal, a Mercedes havia introduzido com sucesso seu L608D em 1972, o primeiro diesel da categoria, acompanhada pela Ford com seu novo F4000, surgido em 1975, a partir do upgrade do F350 gasolina. O novo D400 portava um motor diesel Perkins 4236 de 4 cilindros, 3,9 litros, 90 CV brutos e 30 mkgf de torque máximo, com bomba injetora rotativa CAV e injeção direta. A transmissão era a Clark 240F de 4 marchas, sincronizada de segunda em diante, com redução total de 6,40 para 1. Com o mesmo entre-eixos de 3,38 metros, o PBT figurava como 5.443 kg, deixando 3.573 kg para carga e implemento. Os freios eram hidráulicos com servo e os pneus 750x16, combinados com o eixo traseiro com relação 5,14, brindavam uma velocidade máxima de 85 km por hora e capacidade de 28,6% de vencer rampas.
Em 1978 surgiu um novo D400 diesel, agora alongado para 4 metros, permitindo carrocerias de até 4,20 metros. Com chassi reforçado, o PBT figurava agora como 6.260 kg para permitir uma carga bruta de 4 toneladas. Na ocasião, era anunciada uma série de melhorias para o D400. Interessante notar que em algumas peças publicitárias o modelo era oferecido também como P400. Novos freios hidráulicos tipo duoservo com área de frenagem aumentada também foram incluídos no pacote. O freio de estacionamento de expansão interna era na saída da caixa. A suspensão redesenhada ganhava novas molas e amortecedores, calibrados para maior capacidade e suavidade de marcha, vazio ou carregado. A direção era mecânica do tipo setor e rosca sem fim. A caixa Clark 280V de 5 marchas, igual a de seus irmãos mais pesados, aparecia listada como uma desejável opção. Com o novo eixo traseiro alongado para 4,63 para 1, o D400 atingia 90 km por hora e superava 23% de aclives com a caixa de 4 marchas de série ou 27% com a transmissão opcional. O tanque de combustível original de 68 litros no interior da cabine migrava para o chassi e passava a acomodar 100 litros. De acordo com dados da Anfávia, no total 5.693 unidades do D400 diesel foram fabricadas entre 1976 e 1984, excetuando-se as unidades em kit CKDs. Digno de registro também foi o upgrade do P700, que fez surgir o P700A em fins de 1976. A nova versão era composta pela adição do novo motor Perkins diesel de 5,8 litros injeção direta, o 63542, capaz de entregar 132 HP brutos e 39,4 mkgf de torque. O antigo Perkins 63572 de 5,8 litros injeção indireta continuava disponível no P700A. Suas demais características eram idênticas ao do P700 que você conheceu no episódio 35. O P900 não ficou de fora da rodada de aprimoramentos e se tornou o P900A, com a opção do mesmo motor Perkins 63542 instalado no irmão menor P700A. O imaculado exemplar que já estrelou no episódio 35 e que você aqui curte novamente é sobrevivente 0 km desta fase. Pouco conhecido, o D750 surgiu da ideia de aumentar a competitividade no concorrido segmento de 11 toneladas brutas, mesclando a estrutura, a linha de força e o material rodante do P700 com o motor MWM D225-6 do D950. Lançado em agosto de 1977, o modelo só figurou nas estatísticas de produção da Anfávia até o ano seguinte, com apenas 191 unidades fabricadas. Mantendo os 10.850 kg de peso bruto do irmão P700, o D750 podia acomodar 7.502 kg de carga útil mais implemento, na versão média de 4,45 metros entre eixos. No 11º Salão do Automóvel, ocorrido em novembro de 1978, a Chrysler apresentava diversas novidades. Um dos destaques era a substituição do motor D2256 pelo mais moderno D2296, dando origem ao Dodge D950S. Com cilindrada ampliada para 5,9 litros, o novo engenho rendia 145 HP brutos e 42,8 mkgf de torque, casado com uma transmissão Clark 280VH de 5 velocidades, sincronizada de segunda em diante, com redução total de 7,25 para 1. Havia também a opção da Clark 282V. As mudanças acompanharam a elevação do PBT para 13 toneladas redondas, com as quais o D950S subia 28% de aclive, chegando a 96 km por hora, com a nova opção de relação do eixo traseiro. Vale recordar que no começo da década de 1980, um D950S amarelo, equipado com terceiro eixo, era a estrela da segunda fase do seriado de TV Carga Pesada da Rede Globo. Sem dúvidas, o caminhão era a expressão máxima da linha Dodge brasileira, reconhecido como um de seus melhores produtos. Também em 1978, as séries 700, 900 e 950 ainda ganharam um novo sistema de suspensão traseira de cabine, composta por feixe de molas semi-elípticas transversal e um par de amortecedores telescópicos. Além do maior conforto, o sistema também ajudava a proteger a cabine das costumeiras trincas em operações severas. Na ocasião, o interior também foi revisado, com a adição de novos bancos opcionais, sendo o do motorista individual e anatômico.
Depois de saborear seus melhores resultados entre 1975 e 1976, com mais de 8.000 unidades produzidas por ano, em 1978, um sinal alarmante, o volume de caminhões Dodge já havia caído para cerca de 3.000 unidades anuais. Nos automóveis, a situação seguia rumo similar, com vendas em queda livre. O fato, somado aos resultados negativos na América do Norte, resultava na decisão estratégica da matriz da Chrysler de sair do negócio de caminhões. Ao mesmo tempo, a aptidão da Volkswagen de fincar o pé no setor aqui no Brasil tornava interessante a aquisição dos ativos da Chrysler no país. Assim nascia a Volkswagen Caminhões Limitada, cuja concepção havia iniciado em janeiro de 1979, com a aquisição de 67% do controle da Chrysler pela Volkswagen, seguida da absorção total em novembro de 1980. Nesta época, a engenharia da Chrysler brasileira se debruçava com afinco no desenvolvimento dos primeiros motores a álcool hidratado, em linha com a nova onda do momento. Com a criação do Proálcool em 1975, programa do governo que visava reduzir a dependência do país do petróleo depois do impacto da crise de 1973, a Chrysler, em parceria com o CTA, o Centro Técnico Aeroespacial, foi a pioneira no desenvolvimento de motores a álcool hidratado, hoje mais conhecido como etanol. Os primeiros 10 protótipos dos caminhões D900 e D950 iniciaram testes e demonstrações a partir de 1979. O primeiro caminhão da marca movido pelo V8 etanol surgiu em 1981 na forma do Dodge E13. O modelo era baseado no D900 e podia suportar 13 toneladas brutas ou até 9.600 kg de carga. Com caixa Clark 280 VH e eixo Braseixos LL345 de duas velocidades, o E13 podia atingir 127 km por hora e superar rampas de 34,9%. O motor V8 318 etanol, com taxa de compressão de 10,5 para 1, desenvolvia potência máxima líquida de 156 CV e pico de torque de 36 mkgf. Ganhava novos pistões, bronzinas e trem de válvulas. Também contava com ignição eletrônica, sistema auxiliar de partida a frio com injeção de gasolina, duplo sistema de filtragem de combustível, novo sistema de admissão de ar, além de proteção anticorrosiva em todo o sistema de combustível. Uma das primeiras grandes vendas do caminhão foi para a usina Santa Elisa, de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Aplicado principalmente no setor sucroalcooleiro, com ou sem terceiro eixo, no total, 1.554 Dodge E13 foram produzidos até 1985. Pensando na distribuição urbana, a Volkswagen Caminhões também investiu no 11 toneladas, representado pelo raro Dodge E11, com a mesma motorização do E13, porém baseado no D700. No entanto, apenas 31 cópias do caminhão foram feitas, todas em 1981. Mas talvez o mais interessante Dodge da era Volkswagen tenha surgido em 1982, na forma do E21, um 6x4 também desenvolvido para o mercado canavieiro. De início, além do motor V8 318 etílico, os novos Dodge contavam com caixa Clark 280 VH sincronizada de segunda a quinta, com redução total de 7,77 para 1. A caixa de transferência ZF de duas velocidades alimentava os eixos Braseixos L145 com cardãs independentes para cada eixo, um arranjo conhecido como pernas cruzadas. Na palhada, o E21 operava em 6x4. Em pisos de boa aderência, o sistema permitia o desengate do eixo posterior, tornando o veículo um 6x2. O entre-eixos era de 5.248 mm, mais 1.340 mm entre os eixos do tandem. Para suportar o PBT de 20.500 kg, o que se traduzia em 14.526 kg de carga bruta, contava com pneus 1000x20 e um chassi reforçado com módulo seccional de 374 cm3. A capacidade máxima de tração de 26.000 kg em reduzido e 6x4 era facilmente excedida na operação com Julieta. Com o título de primeiro 6x4 nacional movido a etanol e produzido entre 1982 e 1985, o E21 teve 1.877 unidades fabricadas. Entretanto, os rigores dos canaviais tinham um efeito nefasto nos motores 318 3E, como o alto consumo e a baixa durabilidade, tendo a maioria dos caminhões assim equipados sido convertidos para propulsão diesel. Na tentativa de mitigar os problemas, em 1984 o fabricante implementou uma série de melhorias nos V8, mantendo a mesma potência e torque.
Entre elas se destacavam novos pistões com câmara de combustão revisada e taxa de compressão reduzida de 10,5 para 9,5 para 1. Para melhor protegê-lo dos elementos, o módulo da ignição eletrônica foi transferido para o interior da cabine e novos cabos de vela foram adicionados. Do mesmo modo, o carburador recebeu reforços e maior proteção anticorrosiva. Para melhor preservar o motor e a transmissão, uma nova caixa foi implementada, a Clark 280 VHD, com primeira mais reduzida, uma melhoria de 10%. Os eixos passaram a ser da série L147 da Braseixos, com a mesma redução. Nessa época, o quadro de instrumentos também foi revisado e contava com tacômetro, que ajudava o motorista a manter o motor no regime ideal de rotações, entre 2.400 e 3.800 RPM. Outro 6x4, também lançado em 1982, o D1400, visava oferecer um conjunto motriz do D950, um envelope com mobilidade e capacidade adicional para o mercado florestal. Com 100 unidades produzidas naquele ano, o modelo foi rebatizado como D1400TD, sobrevivendo apenas mais uma temporada, com outros 81 caminhões fabricados. Contava com a mesma linha de força do E21, exceto pelo motor diesel MWM D2296 de 128 CV e 38 mkgf líquidos. Em modo 6x4 com a reduzida acionada, podia galgar 42,8% de rampa com o PBT de 20.500 kg ou atingir 84 km por hora em rodovia com a caixa de transferência na marcha direta e a tração 6x2 selecionada. Também da fase Volkswagen Caminhões, o Dodge D700DI, com PBT de 10.850 kg, era muito similar ao seu antecessor, o P700. Vinha com motor Perkins 63572 de injeção indireta, caixa Clark 280V e eixo Braseixos Rockwell. Já o D700DD trazia o motor Perkins 6354 de injeção direta, mantendo as demais características do D700DI. Da mesma forma, o D900DD era a versão rebatizada do P900A, com motor Perkins 6354 de 122 CV e 37,4 mkgf líquidos. Outro modelo de 13 toneladas da fase final era o D950D, que oferecia duas caixas Clark de 5 velocidades, a 282VH com degraus reduzidos para operação rodoviária e a 280VH para serviços pesados, com maior despaçamento entre marchas e maior redução total. O motor continuava o bom e velho MWM D2296. Fabricado até 1984, o leve D400DD representava o modelo com o motor diesel Perkins 4236, com caixas Clark de 4 ou 5 marchas. O D400 sem sufixo identificava a versão V8 a gasolina, produzida até 1983, principalmente para exportação, nicho importante para os Dodge. De grande ênfase nesta fase era a proteção incrementada para a cabine, que sofria com a corrosão intensa e as falhas estruturais, decorrentes de um projeto concebido essencialmente para uso urbano. A literatura da época salientava melhorias que incluíam a estrutura reforçada, bem como a adição de molas e coxins reposicionados para reduzir tensões e as consequentes trincas. Drenos melhorados nas portas buscavam protegê-las contra a exacerbada corrosão. É importante lembrar que alguns caminhões Dodge foram convertidos em quantidades limitadas para a configuração 4x4 e 6x6 pela Engesa, essencialmente para uso militar. Como salientado, ao longo da história dos Dodge nacionais, a exportação era um mercado importante para a marca. Números expressivos seguiam para países da América do Sul, como a Bolívia e o Peru, por exemplo, onde muitos operaram como ônibus andinos tipo jardineira. Com o crescimento da produção dos modelos Volkswagen e com os Dodge entrando em seu crepúsculo, os últimos 20 E13 deixaram a linha de montagem em março de 1985. Os E21 seguiram um pouco adiante, quando em setembro daquele mesmo ano, finalmente os 4 últimos caminhões Dodge brasileiros acenariam adeus aos seus admiradores. Ao todo, foram cerca de 76 mil caminhões Dodge produzidos no país entre 1969 e 1985. E assim chegamos ao final deste segundo episódio dedicado aos carismáticos e imponentes caminhões Dodge brasileiros. Os caminhões da marca voltarão em futuros episódios aqui no canal, dedicados aos modelos importados de pré e pós-guerra. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva, comente e compartilhe. Considere também comprar um Valeu, clicando no coraçãozinho que aparece aí na sua tela.
Obrigado e até a próxima!